paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Adriana. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco do meu testemunho, de tudo que eu vivi, e creio que vai servir de edificação para sua alma, porque existe sim um Deus que liberta, transforma, renova e que faz tudo novo. Aceitei a Jesus aos meus 12 anos, onde eu cresci em um lar muito conturbado. O casamento dos meus pais estavam em adultério. Eu vi o casamento dos meus pais sendo destruído por adultério. E cresci vivenciando brigas, falta de respeito. Não existia um bom convívio com a minha família. A minha primeira decepção aconteceu quando conheci um rapaz muito nova. E logo em seguida comecei a namorar, noivei e soube de uma traição. Foi a primeira decepção. Naquele momento que me decepcionei, muito nova, sem entendimento algum, eu me afastei da presença do Senhor. Nesse período de tempo comecei a trabalhar. E quando comecei a trabalhar, me envolvi com uma pessoa. Tudo começou com uma paixão. Aquela paixão que a missionária Carol sempre diz, uma paixão que vem do inferno. Isso mesmo. Às vezes pensamos que por ver o outro lado, feliz, postando fotos, a gente pensa que é a realidade, mas não é. É tudo uma falsa ilusão, uma grande ilusão. E foi onde eu comecei a me envolver. Era um rapaz do meu trabalho, era um rapaz que aparentemente quando chegava na minha frente ele tirava a aliança. Ele não mostrava para mim que ele era casado. Ele começou a me oferecer caronas constantemente. Foi daí onde tudo começou. Porque eu comecei a esfriar na fé, comecei a não querer mais ir para a igreja, a não querer mais ouvir falar de Deus, ouvir falar de servir a Deus. E eu comecei a viver aquela falsa paixão, aquela falsa ilusão. E começamos a sair com muita frequência. E ele me elogiava muito, sempre muito atencioso, sempre muito carinhoso, sempre mostrando que aquele caminho que eu estava seguindo era o melhor. Só que eu tinha uma trava dentro de mim com tudo que aconteceu, com a decepção que eu passei. E dentro de mim, eu prometi para mim mesma que eu não iria me envolver com outra pessoa, que eu não ia me apegar a outra pessoa. Só que ele começou a me conquistar de uma forma diferente. E eu fui me apegando aos poucos. Aquilo foi acontecendo que eu nem imaginava. Quando eu vi, já estávamos tão envolvidos, que um dia, quando nós saímos, tínhamos o hábito sempre de quando largava, a gente saía juntos. E um dia, quando saímos juntos, eu vi o telefone dele tocando. E no telefone dele tinha o nome da esposa dele e tinha amor. E ali eu perguntei para ele o que significava aquilo. Ele disse, eu acho que está na hora da gente ter uma conversa. E ali ele começou a falar para mim que ele era casado, que ele tinha 2 filhos e que a esposa dele não desconfiava que a gente estava junto, porque ele também me amava. E naquele momento eu falei para ele, você acha que você está fazendo a coisa certa? Você acha que eu vou ficar com você? Você casado? Você acha que eu vou continuar? E ele falou, eu acho que não precisa ser assim. A gente pode continuar sim. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fiquei muito chateada, ele me levou para casa. E quando cheguei em casa, eu parei e eu comecei a pensar em tudo que estava acontecendo. E na minha mente veio algo assim,
Tu já se decepcionou muito. Por que não tentar? E ali naquele momento eu ouvi aquela voz, por que não tentar? E eu continuei. Meus irmãos, mas eu continuei. Eu continuei e comecei a agir de uma forma que eu nunca agi. Eu queria ser melhor. Eu queria fazer melhor. Eu comecei a pesquisar a vida dele por completo. Eu comecei a pesquisar quem era a esposa, como era o nome da esposa, a família. Comecei a pesquisar aqueles que estavam ao redor dele. Comecei a pesquisar sobre os irmãos dele. Um dos irmãos dele trabalhava na mesma empresa que a gente. Eu comecei a me aproximar do irmão dele. O irmão dele começou a ser muito simpático comigo. Foi onde o irmão dele soube que ele estava comigo, mas ainda assim não reagiu. Continuou apoiando. E ali eu comecei a pesquisar a vida dos filhos, como estavam os filhos. E com o passar do tempo, cada vez mais foi ficando mais intenso, se envolvendo cada vez mais. No nosso trabalho ninguém desconfiava, porque eu era muito cautelosa. Ele também era muito cauteloso. A gente não demonstrava que nada estava acontecendo. Até que chegou um dia que ele começou a sentir ciúmes de um rapaz que trabalhava conosco. E quando ele começou a ter esses ciúmes, algumas pessoas começaram a desconfiar. E naquele dia a gente saiu e eu conversei com ele e disse para ele que se ele começasse a demonstrar, algo iria acontecer com nós dois. E foi onde ele acalmou. Mas não parou por ali. Eu não queria ficar naquela situação. Eu queria atenção para mim. Eu queria estar no lugar dela. Lembro que comecei a estudar, comecei um curso técnico. E quando comecei a estudar, eu exigia que ele fosse me buscar. Eu exigia que ele fosse me levar. Exigia também que ele me ligasse ao acordar, ao dormir, perguntar se eu almocei. Ele criou um outro WhatsApp para poder falar comigo. E eu fiquei muito inquieta com aquela situação. Tudo o que eu queria era falar com ele pelo número dele mesmo. Por que esconder? E eu comecei a mandar mensagem. Comecei a tirar fotos e mandar. Teve vários momentos que ele estava muito bêbado. E a esposa pegava o celular e via as minhas fotos. Ela era cristã. E ela nunca reagiu. Eu sabia que ela estava vendo minhas fotos. Eu sabia que ela sabia de nós dois. E aquilo me incomodava porque ela nunca reagiu. Até que um dia eu sentei com ele e a gente teve uma briga muito feia. E eu disse pra ele: você vai te separar. Você vai pedir o divórcio. Porque se você não pedir o divórcio, eu não quero mais você. E ali ele falou pra mim que nós iríamos passar o carnaval todo junto. Que a esposa ia viajar para casa de um parente e que a gente ia ter aquele tempo livre. E sim, a gente foi trabalhar e quando largava, ficava juntos. Foi aonde passou a dormir juntos. E eu sempre cobrando a ele do divórcio. Sempre perguntando a ele por que ele ainda não tinha tomado essa atitude. Foi quando eu soube que a filha dele tinha engravidado. A filha dele tinha engravidado de um rapaz, onde ele estava passando por uma situação com a filha, porque o rapaz não queria assumir a gravidez da filha. E por esse motivo, ele não tinha pedido o divórcio ainda. E ali eu me acalmei, porque na minha mente, algo dizia assim: quando tudo se acalmar, ele vai resolver essa situação. Até que um dia,
quando eu cheguei no meu trabalho, eu estava atendendo um cliente e lembro que um irmão chegou. E aquele irmão, eu fui atender ele olhou para mim e ele falou assim: você está no lugar errado. E naquele momento eu gelei, porque ele disse: você está no lugar errado. Você está fazendo algo errado. Aí, nossa, essa não é a sua família. Volte para a presença do Senhor, porque o Senhor tem uma família para lhe dar. Essa tarde, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que passamos aqui, meu Pai, na casa do teu servo, falando, meu Deus, da tua palavra, falando do Evangelho, falando, meu Pai, do amor de Jesus Cristo. E eu te peço, ó Pai, nessa tarde, que o Senhor continue abençoando a vida, meu Pai, do nosso irmão Eric Inácio. Que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue protegendo, livrando de todo mal, fortalecendo, dando mais da tua graça, do teu poder, da autoridade do Espírito Santo. Que a cada dia, meu Pai, nosso irmão esteja firme na tua presença. Que a cada dia, meu Deus, nosso irmão esteja firme na tua palavra. Que ele se fortaleça, meu Pai, a cada dia na tua presença. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso, meu Pai, nessa tarde, abençoe a vida do teu servo, continue guardando, continue protegendo, continue livrando todo mal, continue livrando todo perigo. Que a bênção do Senhor, meu Pai, esteja na vida do teu servo, sobre a sua casa. Deus, abençoe cada morador aqui do bairro Campo Novo. Abençoe ao morador da direita, abençoe o morador da esquerda, abençoe o morador da frente, da retaguarda. Coloca, meu Pai, o teu anjo, nos protege, nos livra de todo mal. Repreenda, meu Pai, as enfermidades. Repreenda, meu Pai, os laços. Repreenda, meu Deus, os levantes. Repreenda, meu Deus, as contendas, as pelejas. Que muitas das vezes, meu Pai, acerta. Que muitas das vezes o inimigo tem jogado contra a nossa vida, mas está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor, nesta localidade, continue trabalhando, meu Pai, trazendo a cura, trazendo, meu Deus, a libertação, trazendo a salvação, trazendo o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da salvação. Que muitas das vezes, meu Pai, a pessoa quer se libertar de algo, mas não tem força. Que o Espírito Santo chegue nessa tarde, nesta casa, neste lar, nesta vida, fazendo, meu Deus, a tua obra, libertando, curando, salvando, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos. Abençoa a vida, meu Pai, de cada irmão que nos assistiu pela internet, através da Rádio Web da BFM, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, do Kawaii, do WhatsApp, aonde a gente tem chegado. Eu te peço a tua bênção, a tua graça, o teu milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, nos leve na tua santa, gloriosa paz. Em nome de Jesus. Amém.